This call is now being recorded. Está indo agora, né? Uhum. Então, vamos dar início, né? Boa tarde, boa noite para quem ainda não falei. Meu nome é Vitor, eu sou atual presidente do ramo I3E da Poli. E nós organizamos essa palestra informativa porque a gente está num período de reatividades, né, do ramo. E aí a gente queria divulgar essa nossa iniciativa de retomar as atividades e também agregar novos membros, né, para o nosso ramo estudantil. Então, para aquelas que não conhecem o I3E, não conhecem um ramo estudantil do I3E, a ideia é que essa palestra traga assim, um panorama geral para vocês e tudo mais. E assim, o que vocês tiverem de dúvida e tal, não hesitem em perguntar, tudo bem? Então, como eu comentei, eu sou o atual presidente do ramo I3E da Poli, eu sou aluno de mestrado no Departamento de Engenharia Mecatrônica e de Sistemas Mecânicos, e eu queria convidar, né, os outros membros do comitê executivo, né, dessa nova gestão para que se apresentassem também, começando, pode ser o Rodrigo. Boa noite a todo mundo, eu sou o Rodrigo Silvestre, eu na verdade sou economista, recém-formado em Engenharia de Controle de Automação, mas pela Unicuritiba, em Curitiba, e sou aluno de doutorado do programa de Medicina, onde a gente tem uma cooperação com a Poli, com o GAES e da USP. Então a gente está estudando exatamente essa dinâmica da engenharia de controle eletrônica, como é que ela está influenciando na medicina. E então, estamos participando desse movimento aí de restabelecer as atividades do ramo, que, como o Vitor colocou, é muito importante, né? A gente tem aí muitas contribuições. Então, sejam muito bem-vindos, é muito feliz de ter tanta gente participando há 3 dias do Natal, sinal de que, né, estava precisando mesmo desse movimento. Então, sejam todos muito bem-vindos. E Isa, é com você. Perfeito, obrigada, Rodrigo. Bem, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou Isabelle Vitória, engenheira eletricista pelo UFRN, natural de Natal, no Rio Grande do Norte, e nesse ano iniciei os estudos no mestrado na área de sistemas de potência na Poli da USP. E eu estou realmente muito feliz, como o Rodrigo bem colocou, por ter essa participação de vocês, esse interesse na inicial. Esperamos que seja interessante o suficiente para que vocês queiram participar também. Eu sou meio suspeita para falar, porque eu já tenho uma experiência com o I3E antes, porque eu participava do ramo estudantil do I3E na minha universidade anterior, o UFRN, e aí vamos ver, vamos bater um papo legal aí sobre as possibilidades. Legal. O Leonardo não entrou mesmo, né? Então, eu acho que ele se apresenta mais para frente. Uhum. Bom, então, como a Isabelle comentou, ela não apenas participou do ramo estudantil I3E ela na UFRN, como ela foi presidente lá também. Então, assim, ela tem uma expertise muito grande e ela vai dividir essa apresentação aqui comigo. E vamos dar início, né? Então, a gente vai começar essa apresentação com uma visão geral do I3E, porque eu sei que também tem muita gente aqui que não conhece a fundo o que seria o Instituto como um todo, né? E aí eu acho que é interessante resgatar também um pouco da história e da missão e visão do I3E, né? Então, o I3E é o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, mas eu peço para aqueles e aquelas que não são dessas áreas, né, da engenharia, que não saiam da nossa apresentação, porque vocês vão ver que vocês também podem ter uma participação bem bacana no nosso ramo, né? Ela é uma sociedade técnica profissional, mas não é só uma sociedade, ou só mais uma sociedade técnica profissional. Ela é a maior sociedade técnica e profissional do mundo, dedicada para a finalidade que ela tem, né? E qual que é a finalidade do I3E? É promover a inovação tecnológica em benefício da humanidade. Então, como eu comentei, o I3E é uma comunidade internacional, ela está presente em 160 países do mundo, e isso dá mais do que 80% de todos os países. Tem mais de 420 mil membros participantes ativamente, dos quais mais de 70 mil são estudantes, e existem mais de 300 mil ramos estudantis espalhados em universidades e institutos técnicos no mundo inteiro, assim como o nosso, né? Então, esse é um panorama geral do I3E. E aí a história do I3E, se a gente volta um pouco no passado, ela se remete à história de outros 2 institutos, né? Então, em 1884, foi fundado o Instituto Americano de Engenheiros Eletricistas, né? Lá nos Estados Unidos.
E, assim, esse instituto, ele tem tudo a ver, a fundação desse instituto tem tudo a ver com o período histórico, né, no qual nós estávamos passando, que é ali um período de segunda revolução industrial, o advento da energia elétrica, né, os primeiros motores elétricos, e aí fundou-se esse instituto numa tentativa de tornar, digamos assim, mais profissional os desenvolvimentos que vinham acontecendo na área de engenharia elétrica naquele momento histórico, né. E aí, em outubro de 1884, esse instituto realizou seu primeiro evento técnico, e dois participantes notáveis dessa apresentação, dessa reunião, foram o Alexander Graham Bell e o Thomas Edison, né, o criador da GE, criador da Bell Labs. Então, dá para ver que desde o início, desde a fundação, esse instituto ele tem uma história ligada a um nível de excelência muito alto, né? Já em 1912, foi criado o Instituto de Engenheiros de Rádio, que também tem tudo a ver com o momento histórico, né? Na época, a indústria das telecomunicações era uma das mais importantes, né? Não é à toa que o Bell Labs, que foi criado nesse momento, ele, assim, tem um monte de desenvolvimentos tecnológicos, dos mais que a gente utiliza até hoje, que partiram dessa indústria, né, desse centro de pesquisa, e era um centro de pesquisa da área de telecomunicações, né? Então, se a gente for pensar que a gente passou por uma era do silício, né, como muitos chamaram, o transistor bipolar que foi criado lá e os criadores foram laureados com o prêmio Nobel, eles saíram desse Bell Labs, né? Então, isso dá para ter uma ideia de como que a indústria das telecomunicações tinha um papel importante na sociedade. E aí, em um determinado momento da história, essas indústrias, os interesses desses dois institutos, né, do Instituto Americano de Engenheiros Eletricistas e dos engenheiros de rádio, eles começaram a convergir, de tal modo que em 1963 foi criado, de fato, o I3E, como a gente conhece hoje, né, que é o Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. E aí esse instituto, como eu comentei no início, né, logo no comecinho da apresentação, a proposta nele, né, a missão dele é fomentar a inovação tecnológica e a excelência em benefício da humanidade. E com isso o instituto pretende ser essencial para a comunidade técnica mundial e para os profissionais, e ter um reconhecimento também mundial pelas suas contribuições. Então, desde o início a gente consegue ver que a gente não está comentando de um ramo estudantil que foi criado do nada, e então a gente já vê que o I3E, como um todo, ele tem uma grande notoriedade, uma participação ativa na comunidade internacional, tanto de pesquisadores quanto de profissionais, de indústrias e tudo mais. E assim, a gente vai entender logo adiante como que o I3E ele se distribui e como que a gente, enquanto estudantes, né, pelo que a gente pode ver no chat, a maioria daqui são alunos de graduação e pós-graduação. Então a gente vai conseguir entender como que nós, enquanto estudantes, podemos participar, né, desse instituto desse porte, né? Então eu vou passar a palavra para a Isabelle. Perfeito, obrigada, Vitor. Gente, então a gente vai começar a adentrar no que a gente pode fazer, não o que é um ramo estudantil, para quem não conhece, ou para quem não sabe as possibilidades. O que a gente pode fazer, quem é que pode fazer parte, como é que a gente pode fazer parte. Então, Vitor, pode passar, por favor. De toda essa visão geral que o Vitor apresentou, esses dados interessantes, a missão e a visão do I3E, a gente consegue entender que é um grupo muito amplo, que tem tem um foco principal, né, o desenvolvimento da tecnologia em benefício da sociedade, mas ele é uma sociedade muito ampla, os números não mentem. E o ramo estudantil é um braço desse grupo gigantesco, onde a gente pode fazer essas atividades voltadas para a universidade, para a academia, também para a sociedade no entorno. Então, a ideia é justamente, que bom que tem alunos de graduação e de pós, a ideia é que seja um mix de várias áreas, de alunos de diferentes níveis, com um propósito específico, né, de desenvolver essas atividades tecnológicas. A exemplo do ramo estudantil que eu participei, tinham alunos de 11 cursos diferentes, inclusive de jornalismo, de design. Afinal, a gente precisa de gente que faça o desenvolvimento técnico, mas também precisa do pessoal de marketing, precisa de um grupo que se converse no todo, né? E aí, quem pode fazer parte? Os membros estudantes, membros profissionais, professores, né? A gente precisa ter um professor conselheiro, um professor que seja o cabeça do grupo, que participe das atividades mais burocráticas,
do grupo Frente à Universidade, então essas pessoas são essenciais no nosso grupo. E aí o que a gente pode promover, assim, é bem amplo. Na verdade, a gente pode fazer qualquer atividade de cunho educacional, técnico, profissional e social, né, de acordo com as expertises dos próprios voluntários e membros daquele grupo. Então, a gente pode desenvolver diversas atividades. Vitor, pode passar para Claro. a gente falar sobre os exemplos, por favor? Então, dentro desse escopo geral, a gente consegue, tem aqui listado, eu vou falar sobre eles, cursos de capacitação em palestras técnicas, participação de professores e profissionais, inclusive internacionais. Então, justamente pelo I3E ter ser gigante da forma que ele fornece, inclusive, ele consegue trazer palestrantes internacionais, ele paga passagem do palestrante, ele pode, enfim, a gente pode participar de conferências específicas e grandes deles para tentar trazer para a Politécnica, para locais mais próximos da gente. A gente consegue fazer projetos de engenharia e de pesquisa. Esse ponto é muito interessante, incluindo parcerias com empresas, incluindo parcerias com outros grupos da universidade. A gente sabe, é uma coisa que Vitor já comenta bastante, a USP como um todo é um grande universo mesmo, né? E aí, em se tratando da Politécnica, a gente sabe que tem dezenas de grupos estudantis que são voltados para alguns projetos técnicos, de engenharia e tal, então a gente consegue se aliar a esses projetos também, desenvolver coisas em conjunto, desenvolver coisas próprias, buscar empresas, então a gente tem essas possibilidades. E aí, como eu já havia comentado, a organização e participação de conferências vai ter Induscon no próximo ano. Vitor, se quiser até comentar depois, mas é uma conferência da área de aplicações industriais que vai acontecer na Escola Politécnica, e a gente, como participante do ramo estudantil, como é uma conferência técnica do I3E, e tem um grupo voltado para o I3E na nossa universidade agora, sendo reativado, a gente consegue participar mais ativamente desses tipos de eventos, que são, geralmente, alguns alunos, principalmente de graduação, às vezes não têm acesso direto a essas conferências técnicas. E a organização de participação em grupos de estudo e competições, mais à frente vai ser comentado um pouco melhor a respeito dessas competições. Isso. Eu queria frisar aqui que a Isabelle muito bem comentou a respeito das atividades, né? E essas atividades, elas são desenvolvidas, atividades desse tipo são desenvolvidas em todos os ramos, praticamente todos os ramos estudantis e 3E do Brasil. Mas eu queria frisar, eu acho importante frisar que a gente não deve se limitar. Como a Isabelle muito bem comentou, todas as sugestões, todas as atividades de cunho educacional, profissional, ações sociais, tudo isso vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem estudado, avaliado a realização. E uma outra coisa que eu também gostaria de frisar, que a Isabelle comentou, é que a USP em si, né, a gente está falando aqui do ramo estudantil da Poli, mas a gente espera poder agregar estudantes de toda a Universidade de São Paulo, mas a gente também não deve se limitar à entidade, a Universidade de São Paulo, né? As ações humanitárias, elas não devem se limitar somente à comunidade acadêmica, então, não somente as parcerias com empresas são um exemplo de como o I3E não precisa se limitar à comunidade acadêmica, mas, assim, todas as sugestões envolvendo a comunidade local, a comunidade regional, e, assim, dependendo da esfera que a gente conseguir alcançar, a gente não vai barrar nada, assim, a gente sempre vai considerar sugestões, ideias, e tudo será muito bem-vindo. Então, a Isabelle comentou, e eu acabei retomando, né, a participação da USP, da comunidade acadêmica como um todo. Isso traduz um pouco da história do I3E, né? Porque, assim, no início, e até mesmo pelo nome, né, ele é um Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. O que acontece é que, ao longo do tempo, pessoas de outras áreas do conhecimento, profissionais e estudantes de outras áreas do conhecimento, também começaram a demonstrar um grande interesse em poder participar e acompanhar as atividades do I3E, poder acompanhar as publicações, os desenvolvimentos, os padrões e tudo mais que o Instituto como um todo desenvolve, e isso começou a tornar o grupo, a comunidade de membros do I3E uma comunidade bem heterogênea. E aí, com isso, começaram assim, a se formar alguns grupos que serão compostos por membros especializados ou interessados em determinada área do conhecimento. E aí isso culminou na fundação das sociedades, né? Então, as sociedades, elas seriam subunidades do I3E, e aí, como eu comentei, né, com membros especializados
ou interessados em uma determinada área do conhecimento. E essa subdivisão, ela se refletiu também nos ramos estudantis, né? Uma vez que os ramos estudantis são um braço do I3E internacional como um todo, então, nos ramos estudantis também existe esse tipo de divisão, que é chamada de capítulos. Então, são subunidades do ramo, são nichos de membros interessados em uma determinada área do conhecimento que pertence a uma dessas sociedades do I3E. Atualmente, existem 39 sociedades. Eu não me preocupei aqui em listar todas elas, então eu identifiquei aqui algumas, né, que são as mais comuns, ou as que os ramos estudantis têm mais capítulos criados, né, que seria a de aplicações industriais, né, aqui a primeira Industrial Application Society, tem a Sociedade de Engenharia Aeroespacial, tem a Sociedade de Engenharia e Potência, a de automação e robótica, de computação e assim, enfim, eu listei algumas para não ficar algo cansativo nem nada, mas tem das mais diversas áreas do conhecimento, de biotecnologia, enfim. Então, assim, é só para demonstrar que é um grupo bem heterogêneo, é uma comunidade bem heterogênea e que a gente gostaria muito que o nosso ramo estudantil também fosse. A gente acredita que essa interdisciplinaridade, criar um ramo estudantil heterogêneo também é algo muito importante para a nossa existência e para as atividades que a gente vai desenvolver. Sem dúvida. E aí, dando continuidade, falando de outra subdivisão, né, dentro do I3E, é a existência de grupos de afinidade. Vitor, pode passar, por favor. Uhum. Então, se tem aquela parte do I3E que é de caráter mais técnico, que são as sociedades, como o Vitor falou, e tem a possibilidade de ter os capítulos, né, que são grupos vinculados às sociedades, a gente também tem a opção de se vincular, de ter grupos de afinidade. E o que seriam eles? Na realidade, é a união e colaboração de pessoas com um ideal específico. Então, a gente não tem mais a divisão de caráter técnico, e agora a gente faz, voltado mais para o desenvolvimento de projetos ou atividades que sejam relacionadas ao tema daquele grupo de interesse. Então, pelo próprio nome, já fica até um pouco claro, né? E aí existem alguns grupos, aqui foram colocados os 3 principais, que são os que a gente consegue vincular, fazer um grupo específico dentro das universidades, né, grupos estudantis. E aí tem o Mulheres da Engenharia, que é um grupo que eu sou totalmente apaixonada. Então, a gente consegue reunir mulheres que são de diversas áreas da tecnologia, matemática, ciências e afins, e promover atividades e projetos que sejam relacionados, né, ao tema, a difusão e o acolhimento dessas pessoas, de jovens que estão entrando na universidade, das pós-graduandas. Então, é um espaço que pode ser de acolhimento, de atividades técnicas ou sociais também voltadas. Tem um grupo específico para atividades humanitárias, né, que é o site, e também tem o Young Professionals, que é bem interessante, porque quando você gradua, o sistema mesmo do I3E, ele já coloca você nessa categoria, né, de jovem profissional. Então, você é aquela pessoa que acabou de sair da academia, talvez não tenha muito contato com a empresa e tal, e são promovidas ações e atividades voltadas para isso, para que haja uma preparação profissional melhor para as pessoas recém-graduadas. Então, esses são os grupos de afinidade, o ideal deles. Pode passar. Uhum. Bom, o I3E como um todo, ele oferece uma série de prêmios e bolsas para os seus membros e realiza uma série de competições também que a gente vai comentar um pouco agora, né? Então, existem aqueles prêmios que são dedicados a um membro I3E, e existem aqueles prêmios que são dedicados a um ramo específico. Então, a gente listou aqui alguns só para exemplificar, né? Então, eu não comentei porque eu acho que talvez não seja fundamental agora, nesse momento, comentar sobre as divisões do I3E, mas no mundo inteiro o I3E se divide em regiões, né? Nós nos encontramos aqui na região sul do Brasil e existe uma premiação que é a premiação do ramo estudantil exemplar da região sul do Brasil. Então, como o próprio nome diz, ela é uma premiação para o ramo, mas também existem outros tipos de premiação, por exemplo, aqui o segundo item que eu elenquei aqui, que é uma premiação para o determinado estudante que faz parte daquele ramo e tudo mais. Existe também uma premiação para o conselheiro, que seria o professor, que é o responsável pelo ramo, né? No caso, o professor Edson Gomes, aqui no ramo 3E da Poli USP. Existe também uma série de bolsas, e aí, fora das bolsas, existe também uma verba que o ramo estudantil recebe,
mas aqui eu gostaria de destacar as bolsas, porque assim, existem mais de 10 modalidades de bolsa, não são 10 tipos de bolsa, são 10 modalidades, incluindo projetos de pesquisa e de engenharia, de inovação, pós-graduação, então existem bolsas de mestrado e doutorado, existem auxílios também para viagem, para participação de conferências, como a própria Isabelle havia comentado anteriormente. Então, assim, tudo isso é algo que desperta assim, o interesse realmente das pessoas em participar do I3E, se não como um membro de um ramo estudantil, mas ao menos como participante da comunidade em si, né? E existe também as competições, né? Essas competições, uma das mais conhecidas, das mais importantes, é o I3E Extreme, que é uma competição de programação que dura 24 horas, também é uma competição internacional, e aí, assim, participam membros de ramos, membros que não são de ramos, assim, é bem interessante, e aí é legal até comentar que no ano passado, ou nesse ano, agora me fugiu a informação, mas houve uma participação de alunos da Poli, né, nessa competição I3E Extreme, e eles saíram vitoriosos, né, então mesmo com o ramo passando por um período de inatividades, eles conseguiram, né, participar. O professor Edson Gomes, conselheiro do ramo, deu maior apoio e ajudou nas questões mais burocráticas. Eles participaram e saíram, receberam premiações nessa competição. Até seria muito satisfatório para a gente se eles estivessem participando aqui dessa nossa apresentação, porque tudo que a gente quer no nosso ramo são pessoas assim interessadas, dedicadas e tudo mais. E existem outras competições, né? Essa segunda aqui, MedSeek, que eu elenquei, é uma competição a respeito de aplicativos que são produzidos. Existem competições também não internacionais, como essas duas que eu elenquei anteriormente. Por exemplo, existe uma outra forma de divisão do I3E, que é por meio de regiões. Então, nós nos encontramos aqui na região da América Latina e Caribe. E aí, para essa região, né, que é chamada de região 9, existe um concurso de fotografia. Existe também premiações, competições entre ramos estudantis, então tem aqui a premiação do ramo estudantil com o melhor website, e aí tem também outras competições que são criadas pelas próprias sociedades, né? Então tem aqui, eu elenquei uma que é a premiação do paper, né? Seria um melhor artigo determinado de uma determinada sociedade. Enfim, assim, tanto em prêmios, quanto em bolsas, quanto em competições, assim, existem os mais variados exemplos, e eu só quis listar alguns aqui. Maravilha. E agora, seguindo para como ser membro oficial, né? Tem algumas pessoas na inscrição a gente levantou, algumas pessoas eram membros, outras não, então vamos falar um pouquinho dos benefícios. Como qualquer sociedade técnica, tem a Sociedade Brasileira de Computação, tem diversas outras, né, sociedades técnicas, existe a forma de você ser membro oficial, desembolsando uma determinada quantia, né, para pagar a anuidade e ter direito a alguns benefícios. Da mesma forma é com o I3E. Então, tem pessoas que são membros oficiais do I3E que nem sabem sobre as atividades estudantis vinculadas, né, mas, enfim, geralmente, existe uma porção de benefícios. Geralmente as pessoas, principalmente os pesquisadores, eles pagam essa membresia para ter direito à biblioteca digital do I3E, que tem milhões de artigos, livros e, enfim, conteúdos técnicos. Ou participar também, ter alguns benefícios em relação a recursos, bolsas, competições, como o Vitor falou, todos aqueles que ele listou lá, as bolsas, os prêmios e tudo mais, eles são voltados para pessoas que têm a membresia do I3E, então é quase que um requisito geral, tem alguma outra que não precisa ter esse requisito, mas geralmente para participar dessas competições, para ter direito a esses prêmios, as pessoas têm que ser membros oficiais do I3E. E também há a possibilidade de você participar de conferências, né? Algumas pessoas pagam a membresia também sem nem saber sobre os outros benefícios, mas só para ter direito ao desconto em conferências. Às vezes vale mais a pena você pagar a anuidade e participar pelo menos de 2 conferências, o valor do desconto já meio que abate o que você pagou de membresia. E aí tem uma novidade, né? Como a gente está falando para um público que eu acredito que quase a totalidade ou a totalidade é de estudantes, então o valor da membresia está de $27. Geralmente, para quem faz a primeira membresia, é bem comum que haja 50% de desconto, então a pessoa paga R$13,50, né? Apenas a metade, e só que é num período específico do ano. Eles abrem esse período de março a agosto.
E aí, de forma inédita, nesse ano, eles lançaram esse cupom de desconto no I3E a nível mundial. Então, você tem direito a 50% de desconto, tanto para fazer a primeira membresia, quanto para renovar durante o ano todo. Agora não tem mais esse período específico do ano. E é uma forma de atrair mais membros, porque teve uma decaída, claro, teve um período de crise e tudo mais. Então, já lançando a ideia para vocês, né, é um investimento que se faz para ter direito a todos esses benefícios. Existem diversos outros, existem também benefícios que não são do I3E mundial, então, localmente, algumas unidades do I3E, eles fornecem alguns benefícios mais específicos, então chega a ser interessante. Eu mesma desfrutei de alguns, como para viagens, assim, desde 2017, que eu sou membro, e já tive a oportunidade de viajar, de fazer uma viagem internacional, totalmente gratuita, assim, 0,800 do meu lado. Já tive direito a viajar para outros pontos do Brasil também, participando de conferências, tanto estudantis como técnicas, então vale a pena. E falando das sociedades técnicas, também tem como se associar uma sociedade, uma daquelas 39 que o Vitor falou, e geralmente o custo dela está entre $1 a $36, só que tem uma lista também de cupons de desconto, a gente pode disponibilizar para quem tiver interesse, podem entrar em contato com a gente depois. E existem algumas sociedades, as principais, as maiores, elas fornecem cupons de desconto que ou paga só metade ou não paga nada, então às vezes eles zeram a membresia e vale a pena também, tem os benefícios específicos delas que a gente pode desfrutar. Vitor, você quer acrescentar alguma coisa? Eu queria acrescentar porque, assim, né, os benefícios que a I3E oferece são dos mais variados possíveis e, assim, às vezes fica até perdido, como muitos comentaram nessas nossas primeiras reuniões, até o Rodrigo comentou, que você não sabe, assim, direito até onde procurar informação, toda hora você tem uma possibilidade de fazer isso, de fazer aquilo. Então, assim, a membresia das sociedades é justamente isso, para que você tenha o conteúdo que seja direcionado a você, seja um conteúdo que de fato faz parte daquilo que te interessa, daquilo que você é mais especialista. E aí, uma coisa que a gente até comentou, né, que não existe só a divisão com relação às sociedades, né, que é uma divisão de caráter mais técnico, mas tem aquela outra divisão, né, que tem as mulheres na engenharia, são os grupos de afinidade, né, tem as mulheres na engenharia, o Young Professionals e tudo mais, e assim, esses grupos costumam não cobrar nenhum tipo de valor, né, para a associação. Por exemplo, a partir do momento que você é um membro I3E e conclui a sua graduação ou algo do tipo, ou você, no momento da sua membresia, no momento que você vai comprar sua membresia, você já indica que você é formado, então você recebe, você é automaticamente vinculado a essa sociedade e assim, também sem nenhum custo, né? Então isso é uma outra forma de fazer um networking com pessoas mais do seu interesse, sem que isso gere um custo adicional. E assim, a gente comentou muito a respeito do I3E como um todo, comentou a respeito de ramos estudantis do I3E e tudo mais, mas a gente ainda não falou nada do ramo I3E da Poli, né? Então, pelo que a gente pode resgatar assim, das documentações oficiais, talvez o Roberto, que esteja aqui presente, possa até confirmar para a gente, mas nos documentos oficiais que a gente tem identificado, a criação do ramo I3E se deu em 2013 e passou por um período de grandes atividades, de intensivas atividades e tudo mais, com palestras e, enfim, todas aquelas atividades que a Isabelle muito bem apresentou anteriormente. Só que, assim, 2020 foi um ano atípico para todo mundo, né? E, infelizmente, o programa I3E da Poli não foi diferente. Então, ele passou por um período ali de inatividade. E aí, como a gente comentou no início da apresentação, né? Eu tive acesso aos documentos que identificavam alguns membros do I3E que teriam uma afiliação com a USP, e aí eu disparei alguns e-mails e consegui alguns retornos, né? E assim, a gente formou ali um primeiro comitê executivo, que são com essas pessoas que vocês estão identificando aqui nas figuras, né? E assim, a gente decidiu fazer essa retomada, né? Idealizar essa retomada de atividades para 2021, porque assim, a gente já deu para identificar a importância da I3E tipo assim, na sociedade como um todo, né? Na sociedade acadêmica e profissional. A gente já identificou a importância de ter um ramo estudantil e das atividades que a gente pode desenvolver com o ramo estudantil, tanto na introdução dos seus membros à carreira profissional, que é assim uma das missões do I3E, digamos assim, né?
e a gente acha assim que é uma grande pena o I3E da Poli e da USP como um todo, né, que é a maior universidade do Brasil, uma das principais universidades da América Latina, não ter um ramo da I3E ativo. Então, por isso que a gente está aqui nesse esforço para retomar as atividades no ano que vem. E aí, assim, com relação à participação, existem 3 modalidades de participação na comunidade de 3E, digamos assim, né? Você pode participar como um voluntário ou voluntária do ramo estudantil I3E da sua universidade ou do seu instituto técnico, sem ser, de fato, um membro da comunidade de 3E internacional. Então, você não precisa necessariamente pagar a membresia para poder realizar e participar das atividades do ramo estudantil I3E da sua universidade. É uma possibilidade. Existe uma outra forma de se participar do I3E, que é atuando como membro da comunidade I3E sem fazer parte de nenhum ramo estudantil, que é uma outra possibilidade, né? Inclusive, muitos de que a gente entrou em contato também participavam, como a Isabelle comentou, às vezes porque quer um desconto em um congresso, ou porque quer ter acesso a se manter atualizado na sua área do conhecimento, então faz ali a afiliação com a I3E e uma determinada sociedade, ou uma ou mais determinadas sociedades. Tem muita gente também que se afilia ao I3E por um objetivo de criar um networking muito maior, porque o I3E oferece ferramentas, né, que facilitam esse networking, que a gente talvez, né, pudesse comentar mais a respeito no final, se alguém tiver interessado, né? Mas também existe essa forma de se participar que eu comentei, que você não precisa ser membro de nenhum ramo estudantil para ser um membro de 3E. E existe uma terceira forma de se participar da comunidade de 3E, que é atuando como membro do I3E Internacional. Então, você paga a membresia e tem acesso a todos os benefícios, e, ao mesmo tempo, você desenvolve atividades no ramo estudantil I3E da sua universidade. E aí, no momento, o nosso ramo estudantil conta com nós 4 aqui do comitê executivo, né? Mais o Milton também está presente aqui, que já está ali engatilhado para dar início assim, à fundação, à criação dos capítulos estudantis, né? Então, com isso, a gente gostaria de, assim, já finalizando a nossa apresentação, como eu comentei, era para ser algo mais introdutório, mais de apresentação para quem não tem conhecimento, para o pessoal se interessar, né? Eventualmente se interessar, mas principalmente conhecer. E assim, nós gostaríamos de deixar o convite aqui a todos e todas, para que se tiverem interesse em participar do ramo estudantil, participar das nossas atividades e desfrutar das oportunidades, tanto de fazer parte da comunidade I3E como um todo, quanto do nosso ramo estudantil. Então, gostaria de deixar aí o convite. Bom, e era basicamente isso, né? Eu gostaria até que talvez a Isabelle tenha algo a acrescentar, ou o Rodrigo, o Leonardo, o Milton, que vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Eu acho que, como nós nos apresentamos, eu acho que se o Leonardo se sentir à vontade, e Milton também, se quiserem se apresentar, só para dizer o que vocês fazem na USP e a posição de vocês. Acho que a posição já ficou clara, né? Estava no slide anterior, mas se vocês quiserem falar só se apresentando rapidamente, Leonardo e Milton, por favor. Tá, bem, como vocês viram aí, eu estou como tesoureiro, né, aqui no ramo estudantil do 3E, e no momento eu sou estudante de doutorado no programa de pós-graduação de engenharia elétrica. Já estou no 3º ano aí, agora 4º, né, e no momento estou fazendo duplo diploma na Universidade de Torino, na Politécnica de Torino. Legal. Bacana. Milton, queria se apresentar, falar um pouco a respeito. Não sei se ele está com acesso ao microfone. Mas então basicamente é isso, pessoal. O que vocês tiverem de dúvida, agora a gente vai estar aberto aos questionamentos. Peço que vocês acompanhem a gente nos nossos meios de comunicação, né? Então tem as mídias sociais, o canal do YouTube, que a gente vai posteriormente enviar essa gravação da reunião de hoje, da apresentação de hoje, né? A gente no início pensou em fazer a apresentação com transmissão simultânea pelo YouTube, a gente teve um pequeno problema, mas a gente vai disponibilizar essa apresentação, caso vocês queiram revisar algum ponto, algo do tipo,
E assim, deixa aí minhas informações de contato, quem quiser entrar em contato, quem se interessar e quiser participar dessa retomada de atividades, serão todos bem-vindos e bem-vindas. Pois é, vai ser bem interessante, só complementando, vai ser bem interessante que vocês acompanhem, principalmente nas redes sociais e tudo mais. Claro, querendo tirar uma dúvida pontual, pode entrar em contato com o Vitor, por e-mail e tudo mais, mas é interessante que vocês acompanhem, porque a gente já pretende, no início de 2021, já começar com todo o gás, e assim, eu particularmente estou muito feliz com a participação de vocês, eu já havia falado no início, mas de ter essa quantidade de pessoas, e já é interessante para a gente, porque a gente está com um sonho, né? São poucas pessoas, vocês viram que são muitas possibilidades, então impossível que nós 5 aqui, que a gente consiga fazer, a gente pode até tentar, mas que faça coisa efetiva. Então a ideia é ter pessoas das mais variadas áreas e com os mais variados interesses para que a gente possa assim, usufruir de todos os benefícios possíveis. Então, realmente acompanhe a gente, eu mandei no chat o formulário para a lista de presença, porque eventualmente a gente pode entrar em contato com vocês, participaram depois. E é isso. Rodrigo, você tem alguma coisa para comentar? Eu acho que eu só tenho também a dizer que eu fiquei feliz novamente, de ter mais de 30 pessoas aí ao longo de toda a apresentação. E fundamental é isso, o ramo é a criação de uma comunidade. Ele vai ser tão ativo e tão produtivo quanto for a comunidade. O que a gente pode fazer é criar os caminhos, eventualmente, para viabilizar aquilo que vocês vão nos apresentar, né? Senão a gente vai acabar seguindo o protocolo, a gente vai trazer os conteúdos, a gente tem uma proposta de tentar traduzir um pouco esse conteúdo, que a gente sabe que talvez a principal vantagem da comunidade está exatamente em a gente conseguir escolher entre tantas boas opções, né? Então, eu acho que quanto mais a gente sentar e discutir, criar essa rotina de discutir, mais produtivo vai ser o ramo, numa área que é fantástica, e eu acho que a gente tem tudo aí para aproveitar isso, e a USP, né, a Poli-USP tem muito a contribuir, e nas outras áreas, né? Como eu falei, eu estou aqui em Curitiba, o Leonardo está lá na Itália, a gente quer gerar diversidade para a gente gerar inovação e tudo que a gente sabe que é possível. Então, obrigado aí todos por participarem e vamos juntos. Eu gostaria até de acrescentar, pessoal, que assim, eu sei que tem muita gente que está aqui agradecendo no chat pela palestra e tudo mais, mas eu sei também que às vezes a gente tem vontade de participar e às vezes não dá tempo, não sobra tempo e tudo mais, mas de qualquer maneira, né, acompanhem a gente nas redes sociais, porque a gente tem a intenção, como eu falei, de não limitar o nosso alcance apenas a comunidade I3E ou apenas a comunidade acadêmica. A gente tem interesse, sim, em expandir esse nosso alcance, né? Então, a gente vai divulgar nossas atividades por lá. Por exemplo, no ano que vem, a Isabelle até comentou sobre o Induscon 2021, né, que é uma conferência de aplicações industriais que vai ser sediada lá na Poli, né, na Polimecânica. Na verdade, vai ser realizada de maneira virtual, mas vai ser sediada na Polimecânica. E, assim, a ideia é que vocês possam participar, mesmo que não como membros do 3E, nem mesmo como membros do ramo estudantil, mas que essas atividades elas sejam também direcionadas a vocês. Então, acompanhem a gente, fiquem por dentro e sintam-se à vontade para entrar em contato e perguntar o que tiverem de dúvida. Tem algumas questões aqui no chat, né? Então, a Bruna fez uma pergunta para a Isabelle. Isabelle, você quer comentar sua experiência com as viagens e tudo mais? Sim, claro. Eu tinha visto aqui o de Bia primeiro, só para não esquecer. Sim, Bia, a ideia é que a gente entre em contato com quem... Tipo assim, esses contatos, a lista de presença, a gente está pegando esses e-mails para poder lançar também para vocês, assim que a gente tiver edital, a chamada de voluntários, e nas redes sociais também, para acompanhar, certo? Isso. Legal, Isabelle, bacana que você lembrou só desculpa te interromper, mas bacana que você lembrou do edital, né? Na verdade, a ideia da gente é fazer essa primeira palestra informativa para que vocês possam, de fato, assim, se tiverem interesse, possam se organizar, já para o ano que vem arrumar um horário ali para participar e tudo mais, mas a gente vai sim divulgar um edital para seleção de novos membros e tudo mais. Então, a gente entra em contato com vocês quando a gente tiver tudo isso preparado. Vai lá, Isabelle, pode falar, desculpa te interromper. Isso, imagina.
E aí, respondendo Bruna sobre essas viagens de apresentações, enfim, eu acho que um termo que os meninos comentaram, Rodrigo e Vitor falaram, né, comunidade, é exatamente isso. Quando a gente começa a participar, o meu contato com o I3E, eu não conhecia o Instituto de Direito, assim, durante a graduação eu sabia que tinha alguns protocolos, algumas coisas, Wi-Fi, Bluetooth, enfim, tem algumas coisas que são ligadas ao I3E, mas eu não sabia, de fato, a grandiosidade do grupo, até que o professor falou que tinha um grupo antes, em 2009, na UFRN, e depois foi desativado. Quando a gente começou a reativar, eu tive que pagar a membresia logo de início, porque tinha pouca gente também na diretoria, né? Para fundar um ramo tem que ter um número mínimo de membros. E aí, através desse momento, quando você tem a membresia, você começa a receber vários e-mails sobre oportunidades. Aí, por participar de ramo estudantil, tem eventos nacionais e de sessões. Então, como eu fazia parte da UFRN, tem a sessão Nordeste, vinculada ao I3E. E aí, as sessões fazem eventos anuais, os ramos do I3E Brasil fazem eventos anuais, então a gente começa a ter mais contato com mais gente, faz uma rede de contatos muito grande, e aí quando a gente vai sabendo quando o I3E lança um edital para uma viagem, para uma conferência e tudo mais. Então, algumas delas eu participei por ser membro do I3E e voluntária, você preenche algumas, por exemplo, uma das que eu participei foi para uma conferência da Sociedade de Potência e Energia. Então, eles abriram um edital e diziam que podia participar de uma conferência internacional que aconteceu em São Bernardo do Campo, em 2018. E aí você aplica, coloca quais são as suas atividades como voluntária, quais são as suas linhas de pesquisa e tudo mais, e aí nessa aplicação eles ranqueiam e fazem a chamada. Então, eu participei dessa, participei do edital e fui selecionada. Então, é meio que assim, não tem uma formulazinha muito certa, mas a gente vai tendo contato com as oportunidades e, de repente, alguma se encaixa. Como minha área de potência, eu vou ficando mais ligada nas oportunidades que a Sociedade de Potência e Energia tem. Mas, assim, eu vi, acho que foi o Dionísio, né, que comentou, não, foi Rodrigo, alguém comentou sobre a MB, Guilherme comentou sobre a MB, que é a sociedade voltada para engenharia, biomedicina, não é isso, Rodrigo? Acho que não sei o nome. Medicina e bioengenharia. Pronto, perfeito. E aí, de repente, eles têm benefícios próprios ou bolsas de viagem, de conferências técnicas específicas para essa sociedade, né? Então, geralmente, você vai lá e fica mais atento àquilo. Mas, em geral, quando a gente faz parte de um ramo estudantil, a gente tem contato com outros e fica sabendo mais dessas oportunidades. Não sei se respondi muito bem, mas é isso. Tem uma outra pergunta aqui, que é da Maria Úrsula. Ela perguntou a respeito da carga horária semanal, né, do membro voluntário. Olha, a gente, claro que a gente não vai estabelecer, falar assim, você tem que trabalhar 10 horas por semana, 20 horas por semana, nada disso, sabe? Vai da sua disponibilidade em participar das atividades e tudo mais. Claro que a gente também não pode se enganar e achar que a gente não vai ter... a gente vai participar sem, assim, não ter um tempo, assim, para dedicar. Claro que precisa de um tempo, mas a ideia é que não seja nada, assim, exaustivo, que vá prejudicar as suas outras atividades. Por exemplo, não sei se você chegou a comentar em cima se era de pós-graduação ou de graduação. A ideia não é atrapalhar nenhuma das atividades, seja de disciplinas, de pesquisa, ou até mesmo de um trabalho, né, que você venha a ter, mas complementar essa sua é mais no sentido de complementar e não de atrapalhar algo que você possa estar realizando. Então, não existe assim um número mágico de horas por semana que você tem que dedicar. Basicamente é isso. Isabelle, gostaria de acrescentar alguma coisa? Concordo 100% com o que você falou. E aí, Úrsula, geralmente os ramos são divididos em subgrupos, assim, depende muito da estrutura organizacional que é criada, né? Então, alguns grandes ramos do Brasil, que são os que eu conheço, né, eles têm comitês. Então, geralmente um comitê de marketing, um comitê de projetos e eventos. Então, cada um deles vai gerenciando, vai vendo quais são os eventos daquele mês, faz um planejamento. Então, geralmente, quando você faz um planejamento, sabe quais são os eventos ou projetos que vão fazer durante cada mês, fica mais fácil de cada um gerenciar. Mas a ideia é justamente 100% que o Vitor falou, não definir uma produção, algo desse tipo. Mas fazer um planejamento, às vezes até
tipo, você está muito ocupado aquela semana, um outro membro vai lá e te auxilia. E eu ia comentar outra coisa, mas me fugiu totalmente. Enfim. Não, e outra coisa também, né, que foi interessante a Isabelle comentar a respeito da estrutura organizacional, porque de fato as atividades vão ser divididas, né, de acordo também com a disponibilidade de quem estiver participando, de quem for desenvolver as atividades, né. Claro que a gente não quer sobrecarregar ninguém, atrapalhar a formação, nada assim, nesse sentido, né. A ideia é justamente o contrário, é contribuir. Então, a Isabelle, por exemplo, comentou, né, que durante o período que ela foi presidente do ramo estudantil e 3L da UFRN, ela fazia disciplinas de graduação e trabalhava de forma CLT 8 horas por semana, 8 horas por dia. Então, mesmo assim, ela conseguia desenvolver atribuições de presidente do I3E. O Rodrigo também é super atarefado, né, Rodrigo? Tem as suas... bom, Bastante coisa para fazer. Mas acho que coisa. uma coisa importante colocar isso a ideia de que a gente tenha um planejamento de longo prazo das atividades do ramo, para que todo mundo possa se planejar, né? E se a adesão for a mesma que a gente teve hoje, né? A gente consegue dividir para que todo mundo consiga fazer um pouco e o resultado seja bem extenso. Exato. Sim, claro. E aí, por ter essa flexibilidade, não significa que vai ser solto, como o Vitor bem comentou também, né? Tipo, a gente pode se organizar para ter reuniões gerais uma vez no mês, né? Para ter reuniões, enfim, cada subgrupo fazer uma reunião quinzenal e tal, e se organizar da melhor forma, mas que não perca né? Essa ideia de grupo, de atividade, produtividade, mas que também não precisa ter essa carga horária fixa. Uhum. Exato. Deixa eu ver se vocês têm mais alguma pergunta, alguma questão no chat. Deixa eu ver se o pessoal está respondendo a lista. Só para... Uhum. Pronto, é isso. Bom, pessoal, se não tiverem mais nada de dúvidas, assim, reitero aqui que a gente está à disponibilidade pelos meios de comunicação de rede social ou de e-mail, que for mais fácil para vocês, podem entrar em contato, não se preocupem, tá? E assim a gente vai voltar a entrar em contato com vocês a respeito de atividades e principalmente, né, do processo seletivo que a gente vai realizar aí no ano de 2021. Então, queria agradecer de verdade pela presença de todos e todas e espero que em breve a gente possa retomar essas nossas atividades, assim, já efetivamente. Vou interromper a gravação aqui. E, né, já aproveitando que a gente está há 3 dias aí do Natal, então desejo a todos também, a todas, um ótimo final de ano, boas festas, né, sempre com saúde e tudo mais, e estamos à disposição. Exato. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.